variável de maior impacto no fluxo sanguíneo cerebral. Daí a importância dele que a gente vai ver para controlar o raio dos vasos sanguíneos no cérebro. A viscosidade sanguínea também é uma variável que a gente tem interferência nela. Por exemplo, em caso de desidratação, essa viscosidade aumenta, o fluxo sanguíneo cerebral cai. Em casos de excesso de hemotransfusão, a viscosidade aumenta e o fluxo sanguíneo cai. Voltando aqui nessa variação de pressão, da onde que o sangue está vindo para onde ele está indo, no caso do cérebro, essa variação de pressão que garante o fluxo sanguíneo cerebral, ela é a famosa PPC, pressão de perfusão cerebral, que é, no nosso caso, a pressão arterial média que está chegando no cérebro e a pressão intracraniana. Bom, essa pressão intracraniana, ela é determinada pela soma dos componentes do tecido cerebral. Em condições de pressão intracraniana normal, deixa eu voltar aqui. Em condições de pressão intracraniana normal, 80% do conteúdo do cérebro é formado por tecido cerebral, 10% por volume arterial e 10% por volume sanguíneo, venoso e arterial, e 10% por líquido. Então, isso é um caso de pique normal. Uma vez que o crânio ele é um compartimento que ele não é expansível, o volume total do seu conteúdo ele tem que permanecer constante. Se não permanecer constante, o que vai acontecer? A pique vai elevar, porque ele não tem para onde expandir. Mesmo nos nossos pacientes, que são os lactentes, né, que tem fontanela aberta, tem as suturas não completamente fechadas, essa distensibilidade ela é limitada. E aí faz com que, em termos práticos, ele também seja considerado um compartimento não expansível. E aí vai também obedecer essa doutrina aqui de Monroe-Healy que eu vou falar. À medida que novo volume ele é adicionado à caixa craniana, por exemplo, um tumor cerebral ou toda hora eu aperto, um tumor cerebral ou um sangramento, um hematoma, né, nos casos do TCE, o sangue venoso e o líquor, eles são expulsos, eles são deslocados para que o volume total craniano permaneça estável e não haja aumento de pique. Então, o volume, geralmente o primeiro líquor é deslocado para fora da caixa craniana e depois o volume sanguíneo também. Bom, essa curva é a curva de pressão-volume, é a curva de Langevin. Ela é uma curva que a gente consegue perceber essa questão do cérebro enquanto ele está enquanto ele está dentro do ponto de compensação, enquanto a gente fala que ele está, esqueci a palavra, daqui a pouco eu vou voltar, eu lembro dela. A relação do volume intracraniano e a pressão intracraniana, ela é representada nessa curva e a gente percebe que, enquanto os mecanismos de compensação eles estão agindo, não há aumento perceptível de pique. Então, você tem um aumento de volume intracraniano e a pique pouco aumenta. Chega no momento que passa esse ponto de descompensação, os mecanismos de compensação do cérebro, eles se perdem, e aí qualquer aumento do volume intracraniano já leva a aumentos exponenciais da pressão intracraniana. E isso quando você ultrapassa esse ponto, é um ponto de grande risco de acontecer herniação. Bom, aqui nessa figura, a gente tem um desenho, né? Uma ilustração. Eu lembrei a palavra. Aqui é quando o cérebro perde a complacência. Então, aqui, enquanto ele está complacente, aumenta o volume e a pique fica estável. Quando ele perde essa complacência, é o ponto de descompensação que pequenos aumentos do volume geram grandes elevações de pique. Bom, perdendo essa complacência, né, passando desse ponto de compensação, qualquer interferência, por exemplo, uma intubação sem os cuidados necessários, uma tosse, uma sincronia com a VM, pode aumentar de forma exponencial essa pique e pode levar à herniação.
E aqui, nessa figura, a gente tem a ilustração de duas herniações comuns, as mais comuns, mais frequentes que a gente tem. Uma é um deslocamento do tecido encefálico, aqui do compartimento supratentorial para o compartimento infratentorial. Essa herniação aqui, ela pode acabar, é uma herniação transtentorial, ela pode acabar comprimindo o terceiro nervo, comprimindo o trato córtico-espinhal, e aí pode acabar causando uma anisocoria ipsilateral do lado da lesão e uma plegia contralateral. Quem já passou lá na UTI, a gente já discutiu bastante sobre isso. E uma outra herniação que ocorre com uma grande frequência é uma herniação tonsilar, que é uma parte do cerebelo que passa aqui pelo forame magno, é mais comum nas lesões de fossa posterior. Pode acabar comprimindo aqui o centro respiratório ou mesmo comprometer a perfusão desse centro respiratório, causando isquemia. Bom, então o cérebro, ele tenta se proteger de toda forma para que não aconteça esse aumento de pressão. Então, além do mecanismo de expulsão do líquido do sangue venoso que a gente já viu anteriormente, ele tem outros mecanismos de defesa também bastante elaborados que podem ser prejudicados no TCE. Bom, o primeiro que a gente vai falar é a barreira hematocefálica, que significa, na verdade, que os poros capilares do cérebro, eles são 60 vezes menores do que no restante do organismo. Então, o tecido cerebral é impermeável à maioria das substâncias do plasma e a passagem de água também é mais lenta, na tentativa de manter estável a constituição do parênquima cerebral, mesmo com grandes variações plasmáticas. Então, isso é uma importante defesa. A outra defesa, que a gente vai falar também bastante nas estratégias terapêuticas, é a autorregulação encefálica, que é uma resposta das arteríolas capilares cerebrais à variação da pressão. Olha, perceba nesse gráfico. Nessa parte que a curva está reta, a pressão arterial média varia, mas o fluxo sanguíneo cerebral não varia. Isso é por conta dessa resposta das arteriolas capilares. Então, em pressão arterial média baixa, acontece uma vasodilatação arteriolar para que mantenha o fluxo sanguíneo cerebral. Em pressões arteriais médias elevadas, o paciente hipertenso, acontece uma vasoconstrição das arteríolas pré-capilares para manter o fluxo sanguíneo cerebral estável. Esses valores aqui, ó, em que perde a autorregulação, ele é variável com a faixa etária, ele é variável com a condição do cérebro do paciente. Mas, em geral, em pacientes adultos e saudáveis, esse valor mínimo de PA média seria 60 e o PA média, o limite superior seria em torno de 140. Então, essa é a capacidade de autorregulação. O acoplamento metabólico também é um outro mecanismo de defesa que o cérebro lança mão aí para manter a pressão intracraniana estável e refere-se a um equilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio e glicose para o tecido cerebral. Normalmente, essas funções, elas se alteram proporcionalmente. Perceba, então, paciente mais acordado, paciente convulsionando, ele tem um maior fluxo sanguíneo cerebral e maior consumo de oxigênio. Paciente com hipertermia também tem maior consumo de oxigênio. Então, crise convulsiva, dor, febre, aumenta o metabolismo cerebral, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. Situações de hipotermia, sedação e anestesia, elas diminuem o metabolismo cerebral e diminui o fluxo sanguíneo cerebral, então diminui o consumo. Isso é protetor para tentar evitar isquemias e lesão cerebral. Agora, mesmo naqueles casos que o paciente, que o cérebro ainda não perdeu esse acoplamento metabólico, é importante a gente tratar agressivamente essa dor, essa febre, essa crise convulsiva, para a gente evitar de aumentar esse fluxo sanguíneo cerebral e desequilibrar a questão da oferta e demanda no TCE grave, né? Que a gente vai ver mais para frente também. E por último, não é
por acaso, ele realmente é o último mecanismo a ser perdido num paciente que tem o cérebro traumatizado, é a vasorreatividade aos gases. Então, a elevação da PaCO2 leva a uma vasodilatação cerebral, que leva um aumento de fluxo sanguíneo cerebral, como a gente vê aqui nesse gráfico, e eleva a pique. Então, o paciente que está com hipercapnia, ele vai vasodilatar, vai aumentar o fluxo sanguíneo cerebral e faz hipertensão intracraniana. Em contrapartida, PaCO2 baixas, né, faz uma vasoconstrição cerebral, diminui o fluxo sanguíneo cerebral, diminui o conteúdo sanguíneo do cérebro e, consequentemente, diminui a pique também. Tem que ficar bastante atento para esse efeito de vasoconstrição, por causa dessa hipocapnia aguda, porque ele pode levar à isquemia, então a gente tem que tratar isso com certa parcimônia, e ele dura também apenas algumas horas. Essa alteração da vasodilatação e vasoconstrição no cérebro secundário ao gás carbônico, ela acontece por um acúmulo ali de hidrogênio pericapilar. E se a hipocapnia é mantida por muito tempo, o que acontece? O organismo ele vai tentar corrigir aquele pH pericapilar e aí retorna aos valores normais do fluxo sanguíneo cerebral. Então, ela é uma medida bem temporária, vamos dizer assim. Bom, em relação à PaO2, grande parte dessa variação da PaO2... grande parte dessa variação da PaO2, olha como é que essa curva está reta aqui, ó. Variou a PaO2 aqui de 50 até 150 e não mexeu no fluxo sanguíneo cerebral. Então, grande parte dessa variação da PaO2 não altera o diâmetro da vasculatura do cérebro e, consequentemente, não altera o fluxo sanguíneo cerebral. Mas em situações extremas, com PaO2 menor que 50, ou seja, hipoxemias graves, tem uma vasodilatação cerebral importante na tentativa de tentar chegar ao oxigênio lá, e aí aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e aumenta a pique. Então, hipoxemia grave não pode nesse tipo de paciente. Bom, o que falamos até aqui vai nos ajudar a entender melhor o que é proposto para o tratamento de lesão cerebral traumática grave na criança. As novas diretrizes para o tratamento de TCE em criança foi publicado no ano passado na Pediatric Critical Care. Antes disso, em 2003, foi publicado o primeiro guideline, também na mesma revista, como suplemento dessa revista da Pediatric. E foi atualizado em 2012, também na mesma revista. E agora, em 2019, tivemos a terceira edição desse guideline, que vai nos ajudar e até vai nos propor um algoritmo baseado em um consenso de especialistas para tratamento de TCE grave em crianças. Esse guideline, esse algoritmo é bem parecido com o que a gente já usava na UTI pediátrica do João, e eu vou usar como uma ideia para a gente, uma ideia proposta de tratamento para o TCE grave em criança. Bom, foram incluídos neste novo guideline estudos com uma população de 0 a 18 anos, vítimas de TCE, com Glasgow menor que 9. Foram estudos de RCT, foram estudos de coorte, cadê onde está aqui? Estudos de RCT, estudos de coorte, séries, caso controle, que avaliaram alguns desfechos. Esses desfechos avaliados foram mortalidade, função neurológica, morbidade, pressão intracraniana, tudo isso. Em relação à segunda edição, foram incluídos 48 novos estudos, 22 recomendações foram feitas baseadas em evidência, e esse algoritmo que eu falei. A limitação é que essas recomendações são de nível de evidência baixo. Bom, essas recomendações elas foram divididas em tópicos, monitorização, os limiares para tratamento e as estratégias para tratamento. E os níveis de evidência em nível 1, 2 e 3. Né? Alta qualidade, moderada qualidade, baixa qualidade. Aqui está em português as divisões dos tópicos das recomendações.
Apenas 3 recomendações foram de nível de evidência 2. O restante, todas foram nível de evidência 3. Então, é a limitação mesmo do guideline. A terapia hiperosmolar, o bolos de salina, que a gente vai falar mais para frente, foi uma das que teve nível de evidência 2. A não recomendação de hipotermia moderada em relação à normotermia também foi nível de evidência 2. E a não recomendação de dieta imunomodulada também foi nível de evidência 2. O restante tudo nível de evidência 3. Bom, falando então agora do atendimento inicial do paciente com TCE grave, e aí nessa abordagem do atendimento a gente vai acabar falando de algumas das recomendações e do algoritmo proposto no guideline. Então, na maioria das vezes, esse atendimento vai acontecer no ambiente pré-hospitalar, né? Ele é feito de acordo com uma abordagem sistemática que todos nós conhecemos, o ABCDE. Agora, em 2018, foi publicada a 9ª edição do PH-TLS, que é do pré-hospitalar, que propôs um novo mnemônico, que é esse X-ABCDE, que inicia o exame primário com a avaliação se tem hemorragias externas maciças ameaçadoras à vida, antes do ABCDE. Já era usado isso em ambiente de guerra e talvez até na prática clínica isso já acontecia, mas agora foi documentado oficialmente para o ambiente civil. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse atendimento pré-hospitalar, por causa do tempo mesmo, mas o objetivo é fazer esse atendimento sistematizado para evitar e corrigir causas de morte mais rápida e frequente. E não só isso, corrigir também hipovolemia, hipóxia, que vai contribuir bastante para piorar, né, o dano secundário cerebral, que é o objetivo da nossa aula aqui. Então, esse paciente com TCE grave, o Glasgow menor ou igual a 8, se ele não foi entubado no A, se ele não foi entubado no B, se ele não foi entubado no C, será feita a avaliação do D, e nessa avaliação neurológica ele vai estar em Glasgow menor ou igual a 8, que a gente está diante de um TCE grave, igual a gente falou, e ele vai ser entubado pelo menos por proteção de vias aéreas, né? Se não foi feito no ambiente pré-hospitalar, vai ser feito na chegada ao hospital. Lembrando que quando for entubar esse paciente, conectar o capnógrafo, tá? Tanto para, se for disponível, em ambientes pré-hospitalares, em alguns já é disponível, tanto para confirmar a intubação, mas também para o manejo do CO2, já que é tão importante no TCE grave como a gente já viu e a gente vai ver com mais detalhes a seguir. Não é uma aula de sequência rápida de intubação, mas eu acabo sempre conversando isso com algumas pessoas, então eu decidi colocar assim rapidamente. Depois, no final, se alguém quiser perguntar, a gente fala mais, mas só mais rapidamente. As drogas que a gente mais usa. Então, o uso da lidocaína como pré-medicação, ele deve ser considerado, não é mandatório, mas a gente sabe dos efeitos benéficos dele, né? Ele atenua essa resposta adrenérgica na laringoscopia, na passagem do tubo. Ele, então, diminui a taquicardia, diminui a hipertensão arterial sistêmica, então isso pode ter um efeito benéfico, não aumentando a PIC. Ele reduz a tosse, ele diminui a atividade metabólica cerebral e tudo isso ajuda a não elevar a PIC no momento que, lembra, pode até descompensar o paciente herniar nessa hora. Em relação à analgesia e sedação, a gente usa geralmente o fentanil como analgésico, e o midazolam como sedativo. Na maioria das vezes a gente usa essa dupla de fentanil e midazolam para intubar o paciente com TCE grave. Mesmo sabendo dos efeitos hipotensor, miocárdio depressor do midazolam, geralmente é o que a gente usa. O etomidato, ele é um sedativo que tem um efeito neuroprotetor também com redução da PIC, e pouquíssimo comprometimento hemodinâmico. Ele é muito usado em adultos, muito usado no pré-hospitalar, mas é pouco usado por nós pediatras, tem poucos estudos em crianças e ele tem aquela questão com o choque séptico, né, da supressão da suprarrenal, da alteração na suprarrenal temporária que ele faz. Então, a gente não usa de rotina, mas os adultos usam. A ketamina, durante muito tempo, ela foi contraindicada,
né? Ela foi por aquela questão da liberação adrenérgica, de aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, de aumentar a pique, mas desde 2009 já se questiona essa contraindicação e nessa terceira edição do guideline, ela só não se tornou uma recomendação porque os estudos não preenchiam os critérios de inclusão. Então, não é mais uma contraindicação, ela pode ser usada, tá? O tiopental ele também tem um efeito na redução do metabolismo cerebral e em alguns lugares é usado na sequência rápida de intubação no TCE grave. O bloqueador neuromuscular é indicado para a intubação desse paciente. Em relação ao despolarizante e não despolarizante, qual usar? Não existe uma contraindicação absoluta ao despolarizante, que é a succinilcolina. Mas alguns estudos falam que ela pode levar a pique, outros não confirmam. Não é uma contraindicação absoluta. No nosso serviço, a gente acaba usando lidocaína, fentanil, midazolam e rocurônio. Se está tudo disponível, o paciente não está chocado, geralmente é isso que a gente usa. Bom, após a intubação do paciente grave, ele deve ser providenciado um acesso venoso central, uma pressão arterial invasiva. E se ele não está no hospital, ele já está a caminho do hospital. Chegando no hospital, se ele não está com algum choque ameaçador à vida que vai direto para o bloco cirúrgico, ele vai ser encaminhado à tomografia de crânio, porque é um TCE grave. A tomografia de crânio, eu vou colocar algumas figuras aqui só para explicar um pouco sobre algumas lesões comuns que a gente vê na prática lá na UTI, mas não vou entrar tanto em detalhes, porque o nosso objetivo é falar do tratamento, tá? A TC de crânio, além da gente identificar as fraturas, além da gente identificar os hematomas, contusões, swelling cerebral, né, o inchaço, a gente também pode ver os sinais dessa herniação cerebral. E aí eu vou passar por algumas imagens aqui. Essa imagem aqui é uma imagem de um hematoma extradural agudo, tá? Aqui à direita. Perceba que o sangue é branco aqui na tomografia. E é uma imagem biconvexa, né? É uma imagem que geralmente vem do impacto direto e é um sangramento arterial. Então, eu sempre penso que o sangramento arterial, ele pulsa, então ele faz essa imagem biconvexa. O paciente que sofre com essa lesão, hematoma extradural, ele geralmente passa por um período de um intervalo lúcido, né? Um paciente que chega às vezes acordado no hospital. E aí, em torno aí de 4 a 6 horas, esse sangramento, ele aumenta a ponto aí de comprimir as estruturas e o paciente entra em coma. Geralmente tem um ótimo prognóstico, porque não está associado a lesões subjacentes, desde que seja operado no momento correto, né? Precocemente. Essa outra lesão, essa outra imagem é um hematoma subdural agudo. Perceba que é diferente do outro. O outro é biconvexo. Esse, ele é côncavo, tem uma parte côncava, uma parte convexa. Ele é decorrente de um sangramento venoso, né? Por impacto, igual o outro, ou por aceleração e desaceleração. Geralmente ele é de pior prognóstico porque ele está associado a lesões subjacentes. Nessa tomografia, além disso, aqui a gente vê um desvio de linha média, a gente vê o desvio dos ventrículos, né? Um swelling, que é esse inchaço cerebral, né? Que a gente não vê nem bem a diferenciação de substância branca e cinzenta. Bom, aqui a gente tem uma TC de crânio com contusões temporais e frontais, com edema perilesional. Aqui a gente tem uma tomografia que tem um hemoventrículo. Aqui tem alguns pontos hemorrágicos, que é típico da lesão do LAD, da lesão axonal difusa, que é aquela lesão por cisalhamento, também de aceleração e desaceleração, né? Daquele movimento que faz no TCE. Às vezes é uma tomografia normal, às vezes são pontos hemorrágicos pequenos, menores que 10 milímetros, mas às vezes são pontos bem microscópicos, a gente nem consegue enxergar. Essa tomografia aqui é uma tomografia com um edema difuso, né? A gente não vê sucos, definição dos sucos cerebrais, a gente não vê as cisternas, a gente não vê os ventrículos, a gente não vê bem a diferenciação de substância branca e cinzenta. Então, só passando para a gente ver, mas a tomografia, na verdade, até eu mesma preciso estudar muito mais para entender, mas é só passando as coisas mais comuns que a gente vê na UTI.
Bom, voltando para o nosso paciente, né? Para o paciente que foi atendido lá no pré-hospitalar, foi entubado, já está monitorizado, fez tomografia e vai ser encaminhado para o bloco cirúrgico. Ou para abordagem de alguma daquelas lesões que a gente viu, se ela for passível de drenagem, como subdural, como extradural, e ou para monitorização de pique, como a gente vai ver mais para frente no TCE grave. Em relação a isso que a gente discutiu, o que o guideline fala? Em relação à neuroimagem, é recomendado, com nível de evidência 3, realizar uma TC de crânio inicial na admissão para o TCE grave. Nas primeiras 6, agora, se essa TC de crânio vier normal, nas primeiras 6 horas, não necessariamente exclui a hipertensão intracraniana, ela pode desenvolver em seguida. Rotineiramente, deve realizar a TC de crânio 24 horas após a admissão? Não, não é recomendado. A gente não tem que necessariamente fazer 24 horas após repetir a tomografia de rotina. A gente só vai fazer isso se o paciente tiver uma deterioração neurológica ou um aumento da pressão intracraniana. Bom, a TC de crânio inicial é indicada, como eu falei anteriormente, né? Para avaliar as lesões intracranianas, sinal de hipertensão e necessidade de intervenção cirúrgica. Essa repetição de TC é controversa, mas ela deve ser realizada quando não tem evidências de melhora neurológica, quando a PIC está em ascensão ou persistentemente elevada, ou quando a gente não tem capacidade para avaliar o nível de consciência do paciente, o estado neurológico. O paciente precisa ficar entubado por outros motivos. Em relação à monitorização de PIC, com nível 3 de evidência, é recomendado a monitorização de PIC para melhorar os resultados. E aí vem uma grande dúvida, uma dúvida inclusive da nossa prática clínica. Quando usar TC de crânio de rotina, para avaliação, né, clínica e radiológica, ou quando usar a monitorização de PIC. Não existe nenhuma evidência para recomendar a monitorização de PIC de acordo com o resultado tomográfico em crianças. Então, assim, é porque no adulto, a monitorização de PIC, ela está muito relacionada com TCE grave e com alterações tomográficas, né? Então, o paciente com aquela classificação de Marshall, dependendo da classificação, as classificações mais graves, é indicada a monitorização de PIC. Em criança, não existe isso. O guideline coloca assim, TC de crânio, TCE grave, existe uma recomendação de monitorizar a PIC com nível 3 de evidências. E não existe uma relação assim, alteração de tomografia tem ou não que monitorizar a PIC. Então, a princípio, seria TCE grave, monitoriza PIC em criança. E mais para frente a gente vai falar sobre isso, que é controverso. Esse estudo, publicado em 2012, foi feito aqui na América do Sul. Ele, na verdade, ele não viu diferença em pacientes, eram pacientes acima de 12 anos, predominantemente adultos, mas ele não encontrou diferença no desfecho ao comparar uma terapia dirigida por monitorização de PIC com uma terapia dirigida por avaliação clínica e radiológica. Não viu diferença. Bom, o nosso monitorização de PIC aqui no João 23, ele é feito intraparenquimatoso por fibra óptica. Esse daqui é o nosso monitor, que dá para ver o valor da PIC, dá para ver a curva da PIC, que também ajuda a gente a avaliar até a complacência cerebral, essas coisas. E a temperatura cerebral ele também consegue ver. Em relação à neuromonitorização avançada, com nível 3 de evidência, não existe nenhuma evidência que apoie a recomendação com o uso rotineiro de avaliação de oxigenação cerebral para melhorar o resultado do TCE pediátrico. Então, não tem nada que confirme isso. Mas, com nível de 3 de evidência, se você usar essa monitorização da oxigenação cerebral, você deve buscar um valor maior que 10. Então, voltando para o nosso paciente, que já foi para o bloco cirúrgico, foi monitorizada a PIC ou abordada a lesão, caso ela fosse passível de abordagem cirúrgica.
quais são os limiares, quais são os valores que a gente vai buscar para tratar esse paciente? Bom, os limiares do guideline para melhorar os resultados gerais com nível 3 de evidência, ele visa um limiar de pique de 20 milímetros de mercúrio. É claro que depende do tempo da pique elevada e a necessidade de intervenção. O que ele sugere é o seguinte: pique persistentemente elevada, mais de 5 minutos, acima de 20, trate, é hipertensão intracraniana. E em relação a valores de pique diferenciados para criança, a gente não tem essa diferença bem documentada em relação a pique, igual a gente tem melhor documentada em relação à pressão de perfusão cerebral. Bom, em relação à PPC, que é a pressão arterial média menos a pique, o tratamento sugerido pelo guideline é para manter uma PPC no mínimo de 40 milímetros de mercúrio. E com nível de evidência 3, ele fala que o alvo fica entre 40 e 50 para que esse valor mínimo de 40 não seja violado. Aqui sim existem alguns limiares específicos para a faixa etária, sendo as crianças menores e lactentes mais próximos desse limite inferior, que seria 45, 40, e as crianças maiores e adultos mais próximos do limite superior, que chegaria até 60, em alguns lugares fala até 70. Mas o guideline coloca esse valor aí de 40. Na nossa prática, quem já passou lá no UTI sabe que a gente busca um limiar mais alto, em torno de 50. Bom, finalmente, a gente vai receber esse paciente, então a gente já sabe o limiar que a gente vai tratar, o paciente já está com monitorização, ele já fez a abordagem cirúrgica, já está entubado, já está com acesso venoso central, já está com PIA, já tem uma TC de crânio da admissão, e como que a gente vai tratar esse paciente nos próximos dias, já que esse edema cerebral, ele vai ter um pico aí em torno de 3 dias do trauma, e alguns lugares falam que chega até 5 dias do trauma para ter esse pico do edema cerebral. Então a gente vai ter que lançar mão de intervenções para agir nessas elevações da pressão intracraniana. Para guiar o nosso tratamento, a gente vai usar esse algoritmo proposto no último guideline de 2019, que, como disse anteriormente, é bem parecido com o que a gente já usava na UTI pediátrica do João. Então, a gente tem um paciente aqui em cima, olha, eu vou colocar nessa aqui que está mais fácil de enxergar. Um paciente, então, com TC grave, que é Glasgow menor ou igual a 8, que já fez a TC de crânio, já foi para o bloco monitorizar a pique e ou abordar cirurgicamente alguma lesão, voltou para o CTI com monitorização de pique e a gente vai iniciar esses cuidados intensivos. Olha como ele coloca. Depois eu vou passar por algumas recomendações do guideline. Ele coloca: mantenha a sedação analgesia apropriada. O paciente está em ventilação mecânica, mantenha uma oxigenação arterial adequada, a gente já viu, não pode ter hipoxemia grave, e um PaCO2 em torno de 35. Não orienta hiperventilação, CO2 mais baixo que isso. Mantenha normotermia menor que 38. Fique seguro em relação ao volume intravascular do paciente, então avalia o PVC, avalia a diurese, avalia a volemia do paciente com exame clínico. Mantenha uma hemoglobina maior que 7, no mínimo. Quando você tem aquele catéter de oxigenação cerebral, que a gente não usa aqui, eu até perguntei hoje para o pessoal da neurocirurgia, parece que no João já usaram 2 vezes no CTI adulto esse catéter de oxigenação cerebral, mas no CTI pediátrico a gente nunca usou. Mas quando você tem, você pode guiar por ele transfusões com alvo de hemoglobina mais alto, mas a princípio o alvo de hemoglobina de 7. Trate coagulopatias, posicione o paciente em cabeça na linha média com cabeceira elevada a 30 graus e use profilaxia para crises convulsivas. Ele sugere ou fenitoína ou o levetiracetam. Se você tem eletroencefalo contínuo no seu serviço, avalie a necessidade. E comece dieta o mais precocemente possível e trate hipoglicemia. Então, esses são os cuidados iniciais, são os cuidados de UTI que a gente começa antes de fazer outras intervenções medicamentosas. Logo em seguida,
a gente percebe que tem essa... Eu não estou conseguindo ver por causa da minha imagem aqui, mas vocês devem estar conseguindo ver. Tem essa parte verde que chama atenção do algoritmo para sinais de herniação. Na verdade, ela está aqui porque esses sinais de herniação, ele pode acontecer em qualquer momento da admissão do paciente, né? Desde a admissão do paciente. Aliás, pode acontecer no pré-hospitalar, na admissão, na sala de ressuscitação, no bloco cirúrgico, no CTI. Pode acontecer porque a pressão intracraniana está ficando aumentada e você está vendo que não está respondendo a nada. Pode acontecer de forma inesperada, ou seja, a gente tem que estar sempre pronto a reconhecer sinais de herniação. Então, dilatação pupilar, hipertensão arterial sistêmica e, em seguida, em fases mais graves, hipertensão arterial sistêmica, no início taquicardia e em momentos mais tardios, né, na hora da iminência da herniação, bradicardia e posturas anormais, como a extensão. Então, se você identificou isso, o paciente dilatou a pupila, ficou hipertenso, bradicárdico, fez extensão anormal, você vai solicitar uma TC de crânio de emergência para ver o que está acontecendo e avaliar até se pode ter alguma lesão passível de abordagem cirúrgica nesse momento. E enquanto está preparando para TC de crânio de urgência, a gente vai fazer medidas para tentar tirar esse paciente dessa herniação iminente. Então, a orientação dele é hiperventilação. Deixa eu tentar mudar aqui. Hiperventilação com FO2 de 100%, pode fazer com ambu, para tentar reverter essa dilatação pupilar. Bolos de manitol ou salina hipertônica, vocês vão ver que no restante do algoritmo ele vai sempre propor salina hipertônica. Mas aqui na iminência de herniação ele coloca ou um ou outro. Se o paciente tem um catéter ventricular, intraventricular medindo a PIC dele, uma DVE, você abra a DVE. Se a DVE já está aberta, você pode abaixar o nível dessa DVE para drenar mais líquido, para sair dessa iminência da herniação. E vá para a tomografia e vá para a cirurgia, caso tenha alguma lesão passível de tratamento. Bom, em relação a essas terapias que a gente viu até agora, eu vou passar por algumas delas em relação ao que foi falado no guideline. A terapia ventilatória, para melhorar resultados gerais, a hiperventilação severa profilática com PaCO2 menor que 30 nas primeiras 48 horas não é recomendada, até mesmo pelo risco de isquemia, como a gente já falou anteriormente. Se essa hiperventilação for usada no tratamento da hipertensão intracraniana, aí sim vale a pena fazer a neuromonitorização avançada para ver a oxigenação cerebral e para avaliar a isquemia cerebral. Mas tudo isso com nível de evidência 3. Bom, aqui foi retirada essa figura desse artigo aqui de 2002, que a gente consegue ver em relação à terapia ventilatória, né? Você reduz a PCO2, faz uma vasoconstrição cerebral, reduz o fluxo sanguíneo cerebral e reduz a PIC, igual a gente comentou. E aqui na TC de crânio com emissão de pósitons, né? O PET scan, a gente consegue ver uma redução real, né? Desse fluxo sanguíneo cerebral quando a gente faz a hiperventilação do paciente. Em relação ao controle da temperatura e hipotermia, a hipotermia moderada não é recomendada em comparação à normotermia. Isso é nível de evidência 2, mas isso para melhorar o resultado. Para controle da PIC, essa hipotermia moderada mostrou algum benefício para controlar a PIC, mas no final das contas não melhorou resultados finais. Quando você utiliza serviços que já tem protocolo, tem que tomar cuidado para o reaquecimento, é um reaquecimento controlado, tem que tomar cuidado com a toxicidade das medicações, que pode mudar aí o nível sérico, o metabolismo dessas medicações com a hipotermia e o reaquecimento. Agora, a hipertermia, ela está associada a resultados ruins, só que não entrou no guideline porque os estudos não tinham critérios de inclusão. Então, a gente tem que tratar a hipertermia de forma agressiva. 38 aqui é o alvo proposto. A profilaxia de convulsão é com nível 3 de evidência. O tratamento profilático é recomendado para reduzir... Eu acho que vocês...
Luiz, tá na tela? Tá ok, tá na tela. Tá ok. Tá. Então, em relação à profilaxia de convulsões, é a fenitoína ou levetiracetam. Não tem diferença, não tem benefício de um em relação ao outro, mas considerem pacientes com Glasgow, em TCE grave a gente vai sempre usar, mas a gente vai considerar em pacientes com Glasgow maior que 8 e lesões em risco, como arma de fogo, afundamento ou contusões corticais. A nutrição a gente já falou que a dieta imunomoduladora não é recomendada, mas que o início do suporte nutricional precoce deve ser feito principalmente nas primeiras 72 horas do trauma. Bom, em relação ao paciente, você fez os cuidados iniciais e mesmo assim o paciente mantém hipertensão intracraniana, mesmo após todos aqueles cuidados iniciais. E aí a gente vai lançar a mão de outras intervenções medicamentosas, inclusive, para controlar essa pressão intracraniana. A gente pode agir na via da pressão da PIC, que é essa. A gente pode agir na via da pressão de perfusão cerebral ou na via de oxigenação cerebral, se a gente está monitorizando. Na prática, a gente age em todas as vias simultaneamente. Então, se o paciente, mesmo com todas aquelas medidas, ele continua com a pressão intracraniana elevada, o guideline sugere abrir a DVE se o paciente tem uma DVE, uma ventriculostomia. Se o paciente não tem, ou se você abriu e não deu certo, avalie bolos de salina hipertônica. Não deu certo, continua com a pressão intracraniana elevada, maior que 20 por mais de 5 minutos. Avalie bolos de analgesia e sedação. Continua com a PIC refratária, maior que 20, maior que 5 minutos. Bolos de bloqueador neuromuscular. E se ainda assim continua, outro bolo de salina hipertônica e aumentar a infusão dessa salina hipertônica contínua. Concomitante a isso, a controle da PIC, a gente também está pensando em manter uma PPC, que ele sugere aí um mínimo de 40 milímetros de mercúrio. Você vai avaliar o volume intravascular, se o paciente está euvolêmico, infusão de vasopressor se necessário, e bolos de salina hipertônica, que também vai ajudar para manter a pressão de perfusão cerebral. E em relação à oxigenação tecidual cerebral, quando a gente monitoriza, né, o alvo é maior que 10 milímetros de mercúrio, a ideia é você tratar como se fosse um choque, né? Você vai aumentar a oferta. Como que você vai fazer isso? Você aumenta a FO2, você coloca vasopressores, você otimiza a hemoglobina, mas com um up a mais, além do choque, né? Além do tratamento como se fosse um choque. Você também tem que controlar a PaCO2, evitar a PaCO2 muito baixa, porque vai fazer aquela vasoconstrição e vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Então, você vai diminuir essa oxigenação cerebral. Então, a ideia do tratamento é essa. Se o paciente melhora, então o paciente fica aí 12 a 24 horas com a PIC estável, depois de todas essas medidas, a gente começa a retirada dessas intervenções. A gente sempre começa a retirar as últimas intervenções, o que foi colocado por último, a gente retira primeiro. Então, se você colocou por último o bloqueador neuromuscular, você retira ele primeiro e assim sucessivamente. Bom, mas por outro lado, se o paciente, você passou por isso tudo e o paciente continua refratário, continua com pique maior que 20 milímetros de mercúrio por mais de 5 minutos, você vai para a segunda linha de tratamento. Nessa hora, você vai tomografar o paciente de novo para avaliar se tem novas lesões, se tem uma lesão anterior, né, que expandiu e que pode ser feita alguma cirurgia, uma drenagem dessa lesão ou mesmo uma craniectomia descompressiva. Outras linhas de tratamento clínico para tratamento dessa hipertensão intracraniana refratária, que a gente já está na segunda linha de tratamento, é a infusão de barbitúrico, hipotermia moderada de 32 a 34, hiperventilação de 28 a 34 milímetros de mercúrio e terapia osmolar com doses mais elevadas. Nesse caso, quando a gente chega nesse momento, a gente tem que pensar em monitorização mais avançada do paciente, pelo risco de isquemia cerebral mesmo e de outras complicações. Então, avalie Doppler transcraniano, eletroencefalo contínuo, avalie essa oxigenação do tecido cerebral.
E agora eu vou tentar passar mais rapidamente sobre a ideia dessa terapia hiperosmolar, porque essa é a ideia do tratamento em geral. Mas igual a gente explicou quais foram as recomendações lá no guideline de cada terapia, eu vou passar na terapia hiperosmolar. A terapia hiperosmolar, ela vem da ideia de você deixar o paciente euvolêmico e com um adjunto da hiperosmolaridade, né? Então, você aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, porque você está dando maior aporte hídrico. Então, chega mais líquido, e esse líquido, ele tá com uma viscosidade menor, né? Então, você diminui a viscosidade, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral. E, com isso, você faz, um primeiro momento, uma vasoconstrição reflexa. Isso leva uma queda rápida e abrupta da pique. Isso acontece muito com o manitol. E depois, um efeito em seguida a esse da vasoconstrição, acontece como se fosse uma desidratação mesmo das células lá do endotélio cerebral, para diminuir esse edema cerebral. Essa é a ideia da terapia hiperosmolar. Aqui tem uma curva bem legal, é até mais antiga, de um artigo mais antigo, mas que mostra, então, a relação do sódio sérico, então, sódio sérico mais elevado, pique mais baixa. Em relação à terapia hiperosmolar, ele é indicado bolos de salina hipertônica pelo guideline com nível 2 de evidência em pacientes com hipertensão intracraniana, numa dose de 2 a 5 ml por quilo em 10 a 20 minutos. Eu até grifei, porque a gente usava doses mais altas lá na UTI. Com nível 3 de evidência, ele coloca salina hipertônica em infusão contínua na dose que a gente já usa habitualmente. E com nível 3 de evidência, ele coloca um bolo de salina hipertônica de 23,4%, até coloquei aqui a medicação, porque a gente não tem mesmo no nosso serviço, nessa dose. Isso são... O guideline usa até esse estudo aqui, que é um estudo pequeno, um estudo de corte, com 32 pacientes pediátricos, que mostrou uma redução de pique aí, em torno de 10 minutos de mercúrio, depois que você fez o bolo de salina, esse 23,4%. Depois aí do guideline, outros estudos já mostraram algum benefício desse bolo de salina mais concentrado. Sugere-se evitar um sódio sérico acima de 170 por mais de 72 horas, por conta de trombocitopenia e anemia. Sugere evitar um sódio sérico sustentado acima de 160 por conta de TVP. Então, a gente tem que correr atrás do sódio mesmo, ficar de olho nele. Os estudos, apesar da nossa preocupação, eles não mostraram relevância estatística entre a hipernatremia e a lesão renal aguda. O manitol não entrou no guideline porque os estudos não atenderam aos critérios de inclusão, são estudos mais antigos. E a recomendação para manter essa osmolaridade menor que 360 foi removida do guideline, mas é uma orientação. Por último, penúltimo, na verdade, eu vou mostrar esse estudo. Esse estudo é um artigo que eu não vou falar muito com detalhes, mas que, por causa do tempo mesmo, mas que depois vale a pena a gente dar uma lida, que é um estudo de corte prospectivo, foi desenvolvido na UTI pediátrica do João 23, aí no período de 2005 a 2014, foi publicado agora entre 2019 e 2020. Foram incluídos 198 pacientes com TCE grave até 18 anos de idade e com monitorização de pique. A hipertensão intracraniana com necessidade de intervenção foi definida no estudo com pique maior que 20 por mais de 5 minutos, igual a gente falou anteriormente mesmo. Nessa tabela, a gente vê na primeira coluna que foram 198 pacientes incluídos, e na segunda, a gente vê que 135 deles necessitaram de intervenção. Eu queria chamar a atenção aqui, deixa eu até mudar aqui para eu enxergar também. Nessa parte final, ele classifica esses pacientes incluídos, os 198, com a classificação tomográfica que eu falei lá no início, em Marshall 1, 2, 3 e 4, que é uma classificação de adultos e que a gente acaba extrapolando para criança, né? Que é Marshall 1, TC normal, 2, cisternas livres, 3, as cisternas já estão comprimidas, mas as lesões são pequenas, a gente usa menor que 25 ml, o valor é um valor de adulto. E Marshall 4, quando a gente já tem desvio de linha média maior que 5 milímetros e lesão maior que 25 ml. Perceba
que o consenso pediátrico lá no guideline, que é o que eu chamei atenção lá e pode ter passado despercebido, ele recomenda monitorização em crianças com TCE grave, independente do achado tomográfico. Mas olha como que no nosso estudo da nossa UTI, como que poucos pacientes com TCE normal, Marshall 1, foram monitorizados para PIC. E com Marshall 2 também, que às vezes é uma lesão, tem uma lesão tipular, de alguma coisa assim. Poucos pacientes foram monitorizados, mostrando que acaba que no nosso serviço a gente acaba seguindo um pouco do que é feito no adulto, que são TCE grave com alterações tomográficas que vão para monitorização de PIC. E isso tem um pouco de sentido. Perceba que os pacientes com Marshall 3 e 4, ó, Marshall 3 ele tem 14 vezes mais chance de evoluir com hipertensão intracraniana. E o Marshall 4, 25 vezes mais chance de evoluir com hipertensão intracraniana. A gente percebe isso pela quantidade. Olha, 11 pacientes Marshall foram monitorizados, só 4 precisaram de intervenção. Então, talvez esses pacientes mesmo com tomografia normal e TCE grave, que vai ser um LAD, vai demorar a acordar, talvez é desligar a sedação mesmo e avaliar o despertar dele sem fazer a monitorização de pique. Talvez, isso ainda é duvidoso. Bom, então 135 pacientes tiveram hipertensão intracraniana com necessidade de tratamento. O tratamento foram esses, e a gente percebe que foi utilizado muito a sequência do protocolo. Você vê que a sequência inicial de sedação e analgesia foi utilizada muito mais do que a salina, muito mais do que a craniectomia descompressiva, que é uma segunda linha de tratamento. E, por último, esse estudo é o ADAPT, é um estudo que está em desenvolvimento com mais de 1.000 crianças com TCE grave, com monitorização de PIC aí no mundo, um estudo multicêntrico, que promete aí recomendações com menor nível de evidência. É isso. Pode abrir o áudio. Muito bom, Vanessa, parabéns. Excelente. Sai do compartilhamento. Aí nós vamos abrir para as perguntas. Mas peraí, como sai do compartilhamento? Eu já saí, não? Aí sai. Eu saí? Não, ainda não. Clica lá lá onde estava, você tinha compartilhado. Your share screen. Isso. Aí sai do compartilhamento, que aí abre só os vídeos. Gente, o Sérgio! Serginho tá aí? Que bom que você veio, Sérgio. Arrasou, Vanessa, parabéns. Tô vendo a Verônica. Como é que... Ai, sumiu. Chefe, me ajuda... Ajudo, sai aí, sai descompartilhar, tem aí. Ô Luiz, você como anfitrião, você consegue tirar... Pronto. Já saí. Eu sou um anfitrião democrático, eu não gosto de lá interferir nada não, Heraldo. O Luiz é o meu... Ele tá me ensinando. Que bom que você veio, Sérgio. Você pegou o final do seu artigo. Não, eu peguei um tantão. Eu estava escondido no fundo da sala, como sempre. Eu tinha até trazido uma maçã para a professora, mas eu não consegui esperar, não, professora. Parabéns, viu? Ficou ótimo, muito legal. Ah, obrigada. Adorei. Aqui, só uma... Deixa eu anotar da minha bagunça aqui. Esse negócio da solução salina, a gente fez uma coisa muito parecida com o manitol, de o paciente ter controle dele mesmo, sabe? Fazia o manitol, via a pique antes e depois e seguiu, e também baixou a pique. Então, não precisa ter nenhum desconforto de usar o manitol, embora não esteja lá nas diretrizes, dos guidelines, não tem que ter nenhum desconforto nos momentos de hipertensão, subidas abruptas, o risco, sinal de herniação, não tem nenhum desconforto. Não. O problema do manitol é só que ele vai fazer diurese e a solução salina mantém a volemia, né? E ele faz a diurese logo depois, né? Seria mais isso. Eu queria dar só uma sugestão para ajudar a guardar a escala de Marshall. O Marshall 3 é o swelling difuso e o Marshall 4 é o swelling esférico. E aí depois tem duas... porque de 1 a 4 é só para lesões difusas. Aí aquelas lesões maior que 25 ml são
com lesão evacuada, sem lesão evacuada. É como se fossem duas outras, 1 e 2 de outra classificação, da classificação como se fossem as lesões focais, né? As lesões de massa. Então, 3 assoalho difuso e o 4 assoalho hemisférico, só isso. Mas gostei muito, viu? Gostei do fluxograma que você colocou, do jeito como você apresentou, ficou bem bacana. E de você ter pontuado que eles reduziram a recomendação da dose de bolos da solução hipertônica, ficou muito legal. Gostei. Parabéns, viu, teacher? Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitando aí que a gente tem o Sérgio e o Luiz? Vanessa. Oi. Quem é? Fê. Fê. Minha dúvida, na Fê verdade... mandou uma mensagem linda aqui no privado. Que, na verdade, minha dúvida... A maioria dos pacientes que a gente recebe geralmente são adolescentes, tem caractere secundário. Em algum momento na estadia deles na UTI, que é internação prolongada, eles teriam indicação de anticoagulação, de fazer anticoagulação profilática. Quando, no momento do TCE, a gente pensaria em entrar? Por causa dessa questão, geralmente das primeiras 72 horas, a gente sempre está com medo da coagulopatia. A gente sempre faz o coagulograma, né? Faz parte dos exames iniciais do TCE grave. Eles evoluem com uma coagulopatia grave própria do TCE e também do trauma, se é um paciente politraumatizado. E nessas primeiras 72 horas, é o risco desse sangramento aumentar mesmo. Não tem eu nunca achei, eu já até conversei isso algumas vezes, até com o Sérgio, eu nunca achei uma data certa, um período, um intervalo de tempo exato. Geralmente 72 horas. Inclusive, quando o coagulograma é alterado, a gente já conversou sobre isso. Quando que a gente faz plasma num paciente que está sangrando, né? Com hemorragia digestiva alta, o sangramento está ali visível para a gente, é fácil da gente perceber e saber que a gente tem que fazer o plasma. No TCE grave com sangramento, não é. A gente acaba fazendo nessas primeiras 72 horas com o paciente que tem sangramento, com o coagulograma alterado. Por quê? Pelo risco desse sangramento aumentar e ser um evento catastrófico, né? Então, a gente nem tem certeza, assim, se isso talvez seja a melhor conduta, mas diante do risco de um coagulograma alterado, com um paciente com várias contusões, com risco de aumentar nessas próximas horas, se isso acontecer, é tão catastrófico que é melhor tratar com hemotransfusão. E começar a profilaxia, eu acho que o Sérgio e o Luiz podem falar melhor, mas eu acredito que a gente vai ter que passar dessa fase inicial, dessas 72 horas, com o coagulograma já normalizado. Não sei o que vocês acham. Alguma coisa? Tem trabalho em adulto, que eles começaram com 24 e com 48 horas e que não aumentou o sangramento dos pacientes, não. Mas a gente acaba esperando mesmo o coagulograma normalizar. E a outra coisa é que quando está com a PIC, eu fico também sempre com uma reserva de entrar, porque está com a PIC, ele tem um risco de ir para o bloco, né? Então, a gente tem esperado as duas coisas, às vezes até tirar a PIC. Mas isso é só uma questão pessoal. Assim, em geral, se o coagulograma está normal e tem mais 24, 48 horas, você pode, está recomendado que você entre. Ok, obrigada. Nada. A Zordi. Você falou do controle no manitol. A maior parte do que eles mostraram de evidência ali, das soluções hipertônicas e todos os tratamentos é exatamente dessa mesma forma, né? Trabalhos que fizeram as medicações e mediram o controle próprio do paciente, vendo como que a PIC se comportou com 0, 5, 15 minutos. A maior parte dos trabalhos que eles mostraram são parecidos com esse formato, né? Que não é um formato de ser feito, né, à beira-leito. Ele só é mais difícil de você conseguir um tempo de consentimento nesse momento do estresse e tal, tem que ser uma coisa conversada muito delicadamente, embora em momentos de emergência eles tenham algumas formas diferentes de aprovação ética, né? Mas a gente publicou, foi num congresso da SBAT que teve e tal, então acabou não indo para a revista e tal, mas assim, como conceito, como princípio, como experiência, foi muito semelhante, só para não deixar desconforto, que a pessoa fica às vezes desconfortável, achando que não deve usar de jeito nenhum, porque não está no guidelines,
Nem tudo está no guideline. Né? Verdade. Ou quase nada está por lá. Quase nada, eu acho. Eu acho que eles têm lá os critérios deles, as formas deles verem as outras produções e a experiência deles também. A verdade é que a gente tem que ver o que se aplica e o que não se aplica para o nosso paciente, para a nossa realidade também, né? O que a gente pode gerar de conhecimento e não necessariamente que precisa do amém de todo mundo para tudo que a gente faz na vida, né? E a gente faz muita coisa sem amém, né? Com relação ainda ao mannitol e a salina, tem algum momento que eu vou preferir um ou outro nessa questão desse resgate, né? Que ele fala muito da questão da pré-herniação, né? Que pode ser um ou outro. E com relação à contraindicação, né? Do mannitol com relação às molaridades, né? Que ainda existe aquela recomendação de até 320, que é um pouco diferente da solução salina, ou não? A osmolaridade. Eu lembro, quando eu passei no João, existia essa diferença, né? Que a solução salina até 360 de osmolaridade, mannitol até 320, isso mudou alguma coisa? A Vanessa fala. Não sei, Sérgio. A gente sempre estava usando 360, mas eu não sei por que dessa diferença. A diferença, provavelmente, o que ele sugere nos textos é que o mannitol, isso foi visto, essas complicações, numa época em que se usava restrição hídrica também. Então, talvez essa rotina de fazer uma restrição hídrica muito rigorosa e o mannitol contribuir para a hipovolemia, os pacientes toleraram uma osmolaridade menor, né? Então, eles tiveram insuficiência renal aguda com um valor menor. E como a solução salina prevalece a perfusão e o intravascular, né, por mais tempo, teria isso. Mas você vê que eles até tiraram, né, o valor, como a Vanessa observou lá, que eles tiraram o valor. Então, assim, isso não tem um consenso, não. Tem essas citações mesmo. Eles tiraram, mas lá na segunda linha de tratamento, ele coloca, na segunda linha, quando ele coloca assim, polos adicionais de terapia hipertônica, ele coloca para você atentar para a osmolaridade, ele coloca 360. Eles tiraram de 320, não? Eles colocaram só 360. Mas ele coloca terapia uma coisa comparativa. Ele não fala, ele não fala do mannitol. Eles desconsideraram o mannitol porque não tem trabalho. Ninguém se interessou mais por estudar o pobre do mannitol. Não estava dando ibope, não. Você não dá dinheiro, não dá status, em geral, a ciência desiste. Mas parece então que entrou 360. Eles estão estudando a 23,4% porque ela é comercial, frasco ampola para ser vendida. Tem uma motivação nobre, né, para se fazer. Mas eu acho que é isso a pergunta da Verônica. Eu acho que não precisa ficar restrito aos 320, mas não deve se exagerar, né, na osmolaridade. E quando preferir, aí eu acho que não tem comparativo aqui no momento da hipertensão, pode ser um ou outro. A gente via que o mannitol, nos momentos de herniação, para estar lá na sala de emergência, resolvia muito aqueles sinais de herniação. E a gente acabava fazendo isso. Quando era muito grave, quando era muito abrupta, a tendência era usar o mannitol, mas sem nenhuma coisa que demonstrasse que não pudesse o bolo da salina, não. A impressão que dá que o mannitol é bem mais rápido, né? Sim, a gente tem essa impressão, fazendo 5 minutos, fazendo Eu também tenho essa impressão. Eu também. Eu acho que sempre na iminência de herniação, nos últimos tempos, eu só uso o mannitol na iminência. Se o paciente ficou anisocórico, eu estou levando ele para o bloco, eu faço mannitol. Mesmo porque é mais fácil, né? Não tem que preparar, nem nada, pega diluir, é verdade. Então, aí você acaba ganhando um tempo também. No guideline anterior a esse, mais recente, ele separa o mannitol da salina. E ele explica um pouco essa fisiopatologia não, usei a palavra errada. Mas ele explica o porquê de um funcionar um pouco mais rápido que o outro. Obviamente eu não vou lembrar, tá? Mas se você olhar o anterior, ele explica isso. É verdade, estão em colunas diferentes. Eu lembro até da página, estão em colunas diferentes. E aí eles falam, um faz isso, o outro faz isso, o mecanismo é esse ou aquele, e dá para entender, assim, essa questão do tempo. O mannitol tem a questão mais
da diurese osmótica e de mudar, talvez a parte osmótica, a desidratação cerebral dele seja a grande diferença também nisso. Mas não do efeito abrupto, né? Que o efeito abrupto vai ser de vasoconstrição, né? O efeito abrupto dos dois é semelhante, né? Que é o que a Marta mostrou, aquela foto de uma reorganização, uma diluição e aumenta o fluxo sanguíneo e faz uma vasoconstrição. Né? Isso. É o mesmo efeito inicial. Que é só aproveitar. Então, a pergunta do Heraldo, mas antes do Heraldo, só para aproveitar essa questão, que é uma discussão que vem surgindo com a neurocirurgia em pacientes não de TCE. E a gente tem alguns embates sobre isso nos pacientes de meningite, de abscesso cerebral, de edema pós-parada, se a solução salina hipertônica teria efeito ou não. O que tem na literatura é que sim, a gente no CGP, nesses casos, usa quando tem sinais de hipertensão intracraniana ou de herniação. E a neurocirurgia, com alguma experiência dentro do AVC isquêmico, coloca que isso não seria adequado por causa de edema citotóxico e etc. Mas quando a gente vai na literatura, tem os mesmos relatos de controle da PIC pelo aumento da perfusão cerebral e do fluxo sanguíneo cerebral e vasoconstrição. Entendi, usar nas outras situações, né? Uhum. A pergunta do Heraldo aqui é sobre outras formas de monitorização indireta, o BIS e o ultrassom de nervo óptico. No bloco, eles têm usado o BIS para sedação, na anestésio. Em adultos, algumas evidências do ultrassom do nervo óptico como ferramenta na beira do leito. Opinião, ótima aula, opinião de vocês. Vai lá, Vanessa. Bom, minha experiência com BIS é muito pequena em outro serviço. Para paciente em coma mesmo, em coma reflexivo, ou então paciente que está sedado por outros motivos. Uma pouca experiência para eu falar. Que a gente vê que tem muita interferência, difícil de ter uma confiabilidade ainda, pelo menos no que a gente viu, né, Luiz? Eu acho. Muita interferência dos monitores, geralmente pacientes muito graves, com muita monitorização em diálise, em ECMO, ventilação mecânica. E aí a gente teve pouco resultado com a monitorização do BIS. E, de verdade, o ultrassom do nervo óptico, eu não li nada sobre no TCE. Você leu alguma coisa, chefe? Não, tem esse relato que o Heraldo falou, existem adultos, o problema não tem milímetro para você medir e tecnicamente difícil qual é o valor que você vai usar em criança para isso, né? Para achar que é um edema da bainha. Sérgio? Não sei não. Do nervo óptico, achei bacana a ideia aí, mas não sei não. Meu negócio agora é só células. Eu fico pensando em células aqui o dia inteiro. Nesses treinamentos de ultrassom, eles colocavam a gente para treinar. Colocava aqui fiapo. Aí, qual o tamanho que o fiapo aumentou, diminuiu, e isso aumentou a pique? Não estou ouvindo. Peraí que eu perdi a conexão aqui. Medidas não invasivas. Como é que é? Eu perdi. Seria ótimo. Não, a questão do nervo óptico é muito fino, em criança é muito difícil. Então, em adulto já é difícil. Você coloca, fica medindo se ele alterou, aumentou, diminuiu e correlacionar isso com a PIC. Mas era um sonho, medida não invasiva de pressão intracraniana. Né? Tem vários projetos no mundo aí tentando desenvolver alguma coisa que meça de maneira não invasiva. Se pudesse ser uma coisa não invasiva, seria maravilhoso. Se fosse esse negócio de nervoso, deve ser baratinho também o aparelho. Eu faço ideia que deve ter tanto... Deve ser de graça, deve estar distribuindo aí. Mas eu acho que assim que for não invasivo, mais suave, melhor mesmo. Achei ideia bacana. O que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Então tá, né? Parabéns, professora. Foi muito, muito bacana, viu? Obrigada. Eu tava morrendo Pessoal, de vergonha. Parabéns, Luiz. Luiz, parabéns pela iniciativa aí. Muito legal. Tinha 50 pessoas na sala. Não é? Bacana. Pegou assim, parabéns, viu? Muito legal. Parabéns, pessoal. Valeu. Apareça mais vezes, viu? Toda quarta. Beleza. Legal. Valeu. Obrigado. Abraço. Tchau, obrigada, Sérgio. Obrigada, gente. Vanessa, parabéns. Parabéns, Vanessa. Brilhou, professor. Adorei.
Até amanhã, beijos. Pode desligar? Pode.